O que aconteceria se um milionário dissesse para uma jovem inocente: "Eu só vou até onde você deixar"? Aquela noite se tornou a mais linda prova de amor que ela jamais imaginou. De onde você está assistindo? Conta pra gente nos comentários. E se você quer saber como essa história termina, se inscreve no canal e deixa aquele like. Você não vai se arrepender. Há decisões que transformam o curso de uma vida inteira, mesmo que no momento pareçam simples coincidências do destino. A chuva de verão batia nas janelas da biblioteca com uma insistência quase musical naquela tarde de fevereiro. Catarina Almeida, com seus 23 anos recém-completados e os olhos cor-de-mel fixos em um volume de poesias de Cecília Meirelles, não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Havia aceitado aquele emprego 6 meses atrás, sem pensar muito. Bibliotecária em uma propriedade isolada nas colinas do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, organizando uma coleção particular de obras raras. Parecia um trabalho tranquilo, perfeito para alguém que havia crescido entre livros e tradições em Ouro Preto, criada pelos avós depois que seus pais emigraram para São Paulo em busca de melhores oportunidades. A propriedade era impressionante. Uma construção de estilo colonial português com 3 andares, rodeada de parreirais que se estendiam até onde a vista alcançava, e aquela biblioteca de 3 níveis que continha tesouros literários de todo o Brasil. O cheiro de papel antigo, couro das encadernações e madeira de jacarandá havia se tornado seu verdadeiro lar, mais que o pequeno apartamento que ocupava na vila próxima de Bento Gonçalves. Mas não era a biblioteca o que fazia seu coração bater mais rápido cada manhã, quando subia o caminho de pedra portuguesa até a casa grande. Era ele. Bernardo Tavares tinha 41 anos, embora em certos ângulos de luz parecesse atemporal, como aqueles retratos de fazendeiros do século XIX, onde o tempo se detém numa expressão. Seus olhos cor de âmbar guardavam histórias que Catarina apenas começava a decifrar, e suas mãos, sempre impecáveis, seguravam as taças de vinho com a mesma delicadeza com que acariciava as páginas de primeiras edições. Havia construído um império vinícola com o próprio esforço, propriedades espalhadas pelo sul do país, e, no entanto, vivia praticamente sozinho naquela casa enorme, como um senhor exilado no próprio reino. Os primeiros meses haviam sido de uma cortesia distante, quase dolorosa. "Bom dia, boa tarde, precisa de algo mais?" Conversas que não iam além do estritamente profissional. Mas algo havia começado a mudar, lento e inevitável, como a mudança das estações. Olhares que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. Conversas sobre livros que se estendiam além do horário de trabalho. A forma como ele encontrava desculpas para passar pela biblioteca, como se o aroma de papel antigo fosse um imã irresistível. Aquela tarde específica, enquanto a tempestade se intensificava lá fora, Catarina encontrou uma carta antiga entre as páginas de um tomo de Manuel Bandeira. A letra era elegante, masculina, datada de 20 anos atrás. Palavras de amor escritas num português formal que falavam de promessas eternas e sonhos compartilhados. Promessas que, evidentemente, nunca se cumpriram. "Tem gente que ainda se emociona com palavras escritas à mão", disse uma voz profunda atrás dela. Catarina deu um pulo, quase deixando o livro cair. Bernardo estava na entrada da biblioteca, apoiado contra a moldura de madeira entalhada, observando-a com uma expressão que ela não soube decifrar. Não parecia irritado por tê-la descoberto lendo sua correspondência particular. Parecia vulnerável. "Desculpa, eu não pretendia..." começou Catarina, sentindo o calor subir pelas bochechas. "Não se desculpe", a interrompeu ele, aproximando-se com passos medidos sobre o piso de tábuas corridas. "Isso é bonito, que alguém ainda acredite que as palavras escritas podem capturar emoções verdadeiras." Ficaram em silêncio, a tempestade rugindo lá fora, enquanto dentro o ar se adensava com algo inominável. Catarina podia escuchar a própria respiração, a batida acelerada do coração, o rangido suave das páginas antigas em suas mãos trêmulas. "O senhor escreveu isso?" ousou perguntar. "Faz muito tempo, quando ainda acreditava que o amor podia conquistar qualquer obstáculo." Bernardo sorriu com amargura, pegando a carta de suas mãos com cuidado. "Eu era mais jovem,
mais ingênuo. E o que aconteceu? A vida, respondeu simplesmente, guardando a carta no bolso interno do blazer de linho. As diferenças que parecem pequenas no começo se tornam abismos com o tempo. As promessas viram reproches. O amor se transforma em ressentimento. Catarina sentiu uma pontada de tristeza por aquele homem que havia aprendido a não acreditar em finais felizes. Quis dizer que nem todas as histórias terminavam mal, que o amor verdadeiro existia, que ela havia visto nos avós que se davam as mãos depois de 50 anos juntos. Mas as palavras travaram na garganta porque, no fundo, o que ela realmente sabia sobre o amor? Só o que havia lido nos livros. A tempestade vai durar a noite toda, comentou Bernardo, olhando para as janelas onde a chuva desenhava rios caóticos. Se quiser ficar aqui até passar, pode usar um dos quartos de hóspedes. Aquela noite marcou o começo de algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda. Algo perigoso e bonito, como as tempestades que descem da serra varrendo tudo no caminho. O desejo não anunciado é como fogo sob cinzas, invisível mas consumindo tudo por dentro. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas inegável na dinâmica entre Catarina e Bernardo. As conversas se tornaram mais longas, mais pessoais. Ele começou a perguntar sobre sua infância em Ouro Preto, sobre as serenatas que o avô tocava no violão nas noites de verão, sobre os livros que formaram sua alma de menina. Ela se atreveu a indagar sobre suas viagens, sobre como havia construído seu império vinícola do zero, sobre o violão de 7 cordas que permanecia num canto da sala, acumulando poeira e lembranças. "Não toca mais?" perguntou Catarina uma tarde, apontando para o instrumento. "Não há anos. Música exige paixão e eu..." Fez uma pausa, buscando as palavras. "Eu enterrei essa parte de mim há muito tempo. Que tristeza!" murmurou ela, passando os dedos suavemente sobre as cordas. Um som desafinado preencheu o ar. Coisas bonitas não deveriam ser abandonadas só porque doem. Bernardo a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Havia algo em seus olhos âmbar que ela não tinha visto antes, um lampejo do que poderia ter sido, do homem que existia antes das desilusões e das defesas construídas. Mas com essa crescente intimidade chegaram também as complicações. Joana, a governanta que vinha 3 vezes por semana, começou a fazer comentários sutis sobre o quanto o patrão sorria ultimamente. Na vila, quando Catarina ia à livraria antiga buscar encomendas, seu Manuel a olhava com curiosidade maliciosa. As notícias viajavam rápido em comunidades pequenas, e embora não houvesse nada concreto para reportar, as línguas começavam a se mover. "Cuidado, menina", advertiu um dia seu Manuel, o livreiro. "Homem rico e solitário é perigoso para moça como você. Fazem promessas com o olhar que nunca cumprem com os atos." Catarina quis defender Bernardo, dizer que não era assim, que ele era diferente. Mas como podia ter certeza? Mal o conhecia de verdade, e o pouco que sabia estava tingido por essa atração crescente que nublava seu julgamento. Seu Manuel tinha razão numa coisa. Havia perigo naquela casa entre as colinas. Um perigo que não vinha de Bernardo especificamente, mas do que ela sentia quando estava perto dele. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde catalogando uma nova coleção de obras do modernismo brasileiro, Catarina encontrou um álbum de fotografias escondido entre volumes de Drummond. As imagens mostravam um Bernardo mais jovem, sorridente, com uma mulher bonita de cabelos loiros e expressão altiva. Fotos de casamento, viagens a Paris e Nova York, jantares elegantes. E então, abruptamente, as fotografias paravam. As últimas páginas do álbum estavam vazias como uma história sem terminar. "Era linda", disse Bernardo da porta. Catarina não o havia ouvido entrar, concentrada como estava naquelas janelas para seu passado. E ambiciosa e fria, o tipo de pessoa que vê o casamento como uma transação comercial. "Me desculpe", sussurrou Catarina, fechando o álbum. "Não devia..." "Não", a interrompeu, aproximando-se. "Tudo bem, não tenho nada a esconder. Meu casamento foi um erro desde o início. Eu buscava amor, ela buscava status. Quando os negócios começaram a crescer, descobri que tinha casado com alguém que só amava o que eu podia prover, não quem eu realmente era.
Sentou-se na poltrona de couro diante dela e pela primeira vez Catarina viu verdadeira vulnerabilidade em seu rosto. As linhas ao redor dos olhos pareciam mais profundas, os fios grisalhos nas têmporas mais pronunciados. Era um homem que havia trabalhado duro, que havia sofrido, que havia aprendido a se proteger de mais dor. Desde então preferia a solidão, continuou. É mais segura, mais previsível. Não te decepciona. Mas também não te completa, replicou Catarina, surpreendendo-se com a própria audácia. Não, admitiu ele, sustentando o olhar. Até 6 meses atrás, eu tinha aceitado que seria assim o resto da minha vida. E então você chegou com seus olhos cheios de esperança e suas mãos sempre manchadas de tinta, falando de livros como se fossem seres vivos. E todo aquele equilíbrio cuidadoso que eu tinha construído começou a balançar. O ar entre eles se carregou de eletricidade. Catarina sentiu que deveria dizer algo, fazer algo, mas estava paralisada pela intensidade do momento, pela confissão implícita nas palavras dele, pela forma como a olhava, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Catarina. Seu nome nos lábios de Bernardo soava como uma oração. Você é muito jovem. Tem toda uma vida pela frente. E eu já vivi. Cometi erros. Tenho cicatrizes que não se veem, mas que estão lá. Não seria justo. Quem decide o que é justo? O interrompeu ela, encontrando finalmente sua voz. Você? A gente da vila? Ou eu, que sou dona da minha própria vida? Olharam-se durante o que pareceu uma eternidade. A biblioteca silenciosa testemunha daquele momento carregado de possibilidades. Finalmente, Bernardo se levantou. Você deveria ir para casa, disse suavemente. Tá tarde. Mas ambos sabiam que algo irreversível havia acontecido naquela noite. Uma linha tinha sido cruzada, ainda que apenas com palavras e olhares, e não havia forma de voltar atrás. Entre o querer e o dever, o coração traça caminhos que a razão nunca poderia prever. Os dias seguintes foram uma tortura requintada de proximidade sem contato. Bernardo e Catarina se moviam um ao redor do outro, como planetas em órbita, atraídos por uma força gravitacional impossível de resistir, mas temerosos da colisão. Ele começou a deixar livros específicos sobre sua escrivaninha. Grande Sertão, Veredas, A Hora da Estrela, poemas de Vinícius de Moraes. Mensagens cifradas em literatura que ela decifrava com o coração acelerado. Ela respondia com anotações escritas nas margens, comentários que só ele entenderia. Quando ele deixava um romance sobre amor proibido, ela escrevia na margem: às vezes o proibido é o único verdadeiro. Quando ele marcava um poema sobre a passagem do tempo, ela anotava: o tempo não mede nada se o coração está vivo. Uma tarde de março, Bernardo teve que viajar para São Paulo para reuniões com distribuidores internacionais de seus vinhos. Ficaria fora uma semana. A despedida foi formal, profissional, mas a forma como seus dedos roçaram os dela ao entregar-lhe uma lista de tarefas pendentes deixou Catarina tremendo. Durante aqueles 7 dias, a casa pareceu um casco vazio. Catarina se descobriu contando as horas, esperando mensagens que nunca chegavam, porque tinham concordado em manter tudo estritamente profissional. Dormia mal, sonhava com olhos cor de âmbar e mãos que nunca a tocavam. Os livros que antes eram refúgio, agora só a lembravam dele, cada página marcada com sua ausência. Seu Manuel a observava com preocupação quando ia à livraria. Sua avó ligava de Ouro Preto e perguntava se estava tudo bem, porque sua voz soava diferente. Até Joana, a governanta, comentou que ela parecia mais magra, que devia se cuidar. Mas como explicar que estava doente de um mal sem nome, que havia caído em algo que não buscou, mas que agora a consumia? Nas noites, sozinha em seu apartamento, Catarina se perguntava se estava cometendo um erro. Bernardo tinha quase o dobro de sua idade, um passado complicado, defesas tão altas quanto as muralhas do Forte de São Marcelo. Que futuro poderia haver ali? E, no entanto, quando pensava em seu riso raro, mas genuíno, na forma como escutava quando ela falava, como se suas palavras fossem a coisa mais importante do mundo, naquela vulnerabilidade que só mostrava em momentos fugazes, toda a análise racional se dissipava.
O dia em que Bernardo voltou, Catarina estava na biblioteca organizando uma nova remessa de livros vindos do Rio de Janeiro. Ouviu o carro no caminho de cascalho, o portão se abrindo, passos conhecidos no corredor. Seu coração disparou. Quando ele entrou na biblioteca, ambos ficaram imóveis. Bernardo trajava terno escuro e gravata, mas parecia cansado, como se não tivesse dormido bem. Em suas mãos, trazia uma caixa embrulhada em papel pardo. "Isso é para você", disse simplesmente estendendo-a. "Vi num leilão em São Paulo e pensei em você." Com mãos trêmulas, Catarina abriu a caixa. Dentro, cuidadosamente embrulhada em papel de seda, havia uma primeira edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o livro que ela havia mencionado uma única vez, meses atrás, como seu favorito. As páginas estavam em perfeito estado, a encadernação era original. "Bernardo, eu não posso... Isso deve ter custado uma fortuna", gaguejou. "Não tem preço colocar valor na expressão do seu rosto agora", respondeu ele, e havia algo em sua voz que fez Catarina erguer o olhar. "Pensei em você todos os dias que fiquei fora, em cada reunião chata, em cada jantar de negócios, cada vez que via algo bonito, pensava, Catarina apreciaria isso. É uma tortura, sabe? Estar tão perto e tão longe ao mesmo tempo." Catarina deixou o livro sobre a escrivaninha com cuidado reverente e deu um passo em direção a ele. Depois outro. Bernardo não se moveu, mas seus olhos a seguiam com uma intensidade abrasadora. "Me diga que pare", sussurrou Catarina quando estava a centímetros dele. "Me diga que isso é um erro e eu paro. Mas se não disser, não posso", admitiu ele com voz rouca. "Deus sabe que tentei me convencer de que isso é loucura, que não deveria sentir o que sinto, que deveria te proteger de mim mesmo. Mas te ver todo dia e fingir indiferença é como pedir para o sol não brilhar." As mãos dele finalmente, se moveram para tocar seu rosto. O contato foi como eletricidade, como se cada terminação nervosa de Catarina acordasse ao mesmo tempo. Bernardo acariciou sua bochecha com o polegar, com uma reverência que a fez querer chorar. "Se a gente fizer isso", disse ele, a testa quase encostando na dela, "tem que ser real. Não um capricho, não algo que a gente esconda como se fosse vergonhoso. Eu preciso que você tenha certeza." "Tenho", respondeu Catarina, e nunca na vida tinha tido tanta certeza de nada. "Não sei o que isso significa ou para onde vai, mas sei que o que sinto é real, e que se não explorar isso, vou me arrepender pro resto da vida." O beijo, quando finalmente aconteceu, foi como o estouro de uma tempestade depois de dias de pressão atmosférica. Suave no começo, quase hesitante, como se Bernardo temesse quebrá-la. Mas quando Catarina entrelaçou os dedos nos cabelos dele, puxando-o mais perto, algo nele se rompeu. O beijo se aprofundou, meses de tensão não resolvida se derramando naquele momento. As mãos dele a seguravam como se temesse que ela desaparecesse, enquanto as dela exploravam os contornos das costas dele sob o paletó do terno. Tinha gosto de café e promessas, de algo escuro e viciante, que Catarina soube imediatamente que nunca poderia saciar. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantes. Bernardo apoiou a testa na dela, as mãos ainda emoldurando seu rosto. "Não tem volta depois disso", murmurou. "Não quero voltar", respondeu Catarina. "Só quero ir para frente, com você. O amor floresce em jardins particulares, mas eventualmente precisa enfrentar as tempestades do mundo exterior." A notícia do relacionamento se espalhou pela vila como fogo no capim seco. Não porque fossem indiscretos. De fato, tentavam manter uma distância profissional em público, mas porque em comunidades pequenas as mudanças nas pessoas são tão evidentes quanto as estações. Catarina começou a receber olhares de desaprovação no mercado. As senhoras que antes a cumprimentavam cordialmente, agora cochichavam quando ela passava. Seu Manuel, o livreiro, tentou ter uma conversa de pai com ela, advertindo sobre os perigos de se envolver com homens mais velhos, acostumados a conseguir o que queriam. "Não é assim", defendeu Catarina. "Ele não me trata como uma posse. Me trata com respeito, me escuta, valoriza minhas opiniões." "Por enquanto", interrompeu seu Manuel com expressão séria.
Mas e daqui a 5 anos, quando você tiver 28 e ele quase 50? Em 10 anos. As diferenças que agora parecem pequenas vão virar montanhas. Suas palavras plantaram sementes de dúvida que Catarina tentou ignorar, mas que germinavam em sua mente durante as noites em claro. Bernardo também enfrentava sua própria batalha. Seus sócios de negócios faziam comentários inapropriados sobre sua jovem funcionária. Um velho amigo ligou para expressar preocupação sobre as aparências e como isso poderia afetar sua reputação. Você se importa com o que dizem? Perguntou Catarina uma noite, enquanto jantavam na cozinha da casa. Tinham começado a cozinhar juntos, um ritual íntimo que desfrutavam mais que qualquer restaurante elegante. Me importo com como isso afeta você, respondeu Bernardo, pegando a mão dela sobre a mesa de madeira antiga. Não me importo com minha reputação. Trabalhei a vida toda e meu negócio é sólido. Mas você está começando sua vida. Não quero que minha presença complique ou feche portas para você. As únicas portas que me importam são as que se abrem estando com você, replicou Catarina com ferocidade. Mas a pressão externa não era o único desafio. À medida que o relacionamento se aprofundava, surgiam diferenças fundamentais que antes não haviam explorado. Numa noite, durante uma conversa sobre o futuro, Bernardo mencionou casualmente que não queria mais filhos. Já tinha 41, e a ideia de ser pai novamente nessa idade não o atraía. Para Catarina, que sempre havia sonhado em ser mãe algum dia, foi como um soco no estômago. Não disse nada no momento, mas a preocupação começou a roê-la. Estava disposta a renunciar à maternidade por esse amor? Era justo sequer se colocar essa pergunta aos 23 anos? Você parece distante, observou Bernardo uns dias depois enquanto estavam na biblioteca. Catarina fingia ler, mas estava há 10 minutos na mesma página. Só estou cansada, mentiu, incapaz de enfrentar essa conversa ainda. Mas Bernardo a conhecia bem demais. Ajoelhou-se diante dela, pegando o livro de suas mãos e obrigando-a a olhá-lo. Não minta para mim, por favor. Se tem algo errado, preciso saber. Prometemos honestidade, lembra? Catarina sentiu as lágrimas se acumularem. Era tão injusto. Tinham acabado de se encontrar, de construir algo lindo, e já havia rachaduras aparecendo nos alicerces. A questão dos filhos, finalmente admitiu. Eu é que sempre pensei que algum dia seria mãe. E entendo suas razões, de verdade que entendo, mas sacrificar isso seria sacrificar um pedaço de você mesma, completou Bernardo, o rosto refletindo compreensão e dor em partes iguais. Catarina, não quero que você renuncie a nada por mim. Se a maternidade é importante para você... Não sei, confessou ela, as lágrimas finalmente caindo. Não sei o que é mais importante. Só sei que nesse momento, a ideia de te perder dói mais que qualquer outra coisa. Abraçaram-se em silêncio, ambos conscientes de que estavam navegando águas inexploradas sem mapa. O amor não era suficiente quando as visões de futuro divergiam tão fundamentalmente. Naquela noite, Bernardo tomou uma decisão que surpreendeu ambos. Sugeriu que Catarina tirasse um tempo, 6 meses talvez, para viajar sozinha. Conhecer o mundo, experimentar a vida que uma jovem da idade dela deveria estar vivendo, explorar possibilidades. Se depois desse tempo ainda quisesse estar com ele, saberiam que era real. Você está terminando comigo? Perguntou Catarina, incrédula e magoada. Não, respondeu ele pegando as mãos dela. Tô te amando o suficiente para arriscar te perder. Porque se você ficar agora sem explorar o mundo, sem viver plenamente, algum dia pode se ressentir. E esse ressentimento mataria o que a gente tem de qualquer forma. Não preciso viajar para saber o que quero, mas eu preciso saber que você escolheu isso conscientemente, não por falta de opção, insistiu Bernardo. Viaja, conhece gente, vive experiências. E se seu coração ainda me quiser depois de ver tudo que o mundo pode te oferecer, então saberei que isso é para sempre. A proposta era ao mesmo tempo a coisa mais romântica e mais dolorosa que alguém já havia dito a ela. Catarina chorou em seus braços, aterrorizada de que 6 meses de separação pudessem quebrar o que tinha sido tão difícil de construir. Mas no fundo, uma parte dela sabia que Bernardo tinha razão. Precisava ter certeza.
Não só por ela, mas por ele também. Partir nem sempre significa abandonar. Às vezes, significa ter a coragem de voltar com certeza. Os 3 meses seguintes, antes de sua partida, foram agridoces. Bernardo insistiu em financiar a viagem, algo que Catarina rejeitou inicialmente, até que ele a fez ver que o salário de bibliotecária não cobriria 6 meses de viagem pelo mundo. Chegaram a um acordo. Ele pagaria a viagem, mas ela documentaria cada cidade num diário que compartilharia com ele, transformando em investimento para possíveis futuros livros. Cada noite planejavam juntos seu roteiro. Buenos Aires para mergulhar na cultura literária que tanto amava, Lisboa pela conexão histórica com o Brasil, Paris pela arte, Praga por sua beleza melancólica. Bernardo deu contatos em cada cidade, pessoas que poderiam mostrar os lugares que os turistas nunca encontravam. Mas enquanto planejavam, uma tensão subjacente os acompanhava. Cada momento juntos parecia precioso, porque sabiam que logo estariam separados. Faziam amor com um desespero renovado, como se quisessem memorizar cada carícia, cada suspiro. Ficavam acordados até o amanhecer falando sobre tudo e nada, armazenando memórias como provisões para um inverno longo. Me promete uma coisa, disse Bernardo uma noite enquanto estavam entrelaçados em seu quarto. Não me escreve se conhecer alguém. Não quero que você sinta que me deve fidelidade. Se durante essa viagem seu coração mudar de direção, tá tudo bem. Só preciso saber claramente no final. Meu coração não vai mudar, assegurou Catarina. Mas te prometo honestidade completa, em tudo. A despedida no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi uma das coisas mais difíceis que Catarina já havia experimentado. Bernardo a abraçou por longos minutos, sem se importar com quem os visse. Quando finalmente a soltou, tinha lágrimas nos olhos que não tentou esconder. Vai e vive, meu amor, sussurrou contra seu cabelo. Se encharca de cada experiência. E se no final do caminho ainda quiser esse velho teimoso, vou estar aqui, entre meus livros e meus vinhedos, te esperando. Os primeiros dias em Buenos Aires foram uma mistura de maravilha e melancolia. Catarina se hospedava num pequeno hostel em San Telmo, rodeada de viajantes do mundo inteiro. A cidade era exatamente como havia imaginado. Os cafés com mesas na calçada, o obelisco iluminado à noite, o tango nas ruas de La Boca. Visitou livrarias antigas, se perdeu no Malba, assistiu a leituras de poesia em bodegas subterrâneas, mas cada experiência bonita estava tingida pela ausência de Bernardo. Queria compartilhar com ele a primeira edição de Borges que encontrou numa livraria de usados. Queria que provasse as empanadas da esquina. Queria sua opinião sobre a exposição de Chu Solar que a havia deixado sem fôlego. Escreveu sua primeira carta depois de uma semana em Buenos Aires. Querido Bernardo, Buenos Aires é tudo que prometia ser e mais. Mas descubro que a beleza compartilhada é exponencialmente mais significativa que a beleza vivida na solidão. Hoje, enquanto caminhava por San Telmo, vi um pôr do sol que pintava o céu de rosa e dourado, e meu primeiro pensamento foi: Bernardo precisa ver isso. Não como foto, mas através dos meus olhos enquanto descrevo para ele. É isso que você esperava? Que cada experiência me lembrasse do que deixei para trás? Porque se esse era o plano, tá funcionando de forma espetacular. Sua, sempre. Catarina. A resposta chegou 5 dias depois, escrita no papel timbrado da vinícola. Minha querida Catarina. Não esperava nada específico, só honestidade. E sua carta me deu isso. Sim, é difícil ler que você sente minha falta. Mas também é necessário. Porque se no final dessa viagem você descobrir que o mundo é vasto demais, e eu pequeno demais em comparação, prefiro saber agora. Aqui, tudo segue igual. Os vinhedos estão se preparando para o outono. Comecei a tocar violão de novo, algo que jurei nunca mais fazer. Acontece que há emoções que só a música expressa quando as palavras falham. Vive, meu amor. Vive plenamente por nós dois. Seu, Bernardo. Em Lisboa, Catarina conheceu Tiago, um estudante de história português com sorriso fácil e energia contagiosa.
Convidou-a para ver a cidade da perspectiva de um local, levando-a para pequenas tascas onde os turistas nunca iam, mostrando-lhe miradouros escondidos com vistas que cortavam a respiração. Era encantador, divertido e claramente interessado em algo mais que amizade. Uma noite depois de um dia explorando Sintra, Tiago a convidou para jantar no apartamento dele. Catarina aceitou, curiosa sobre até onde isso iria. Afinal, não era esse o ponto da viagem? Experimentar, explorar possibilidades. Mas enquanto Tiago cozinhava bacalhau à brás e falava animadamente sobre sua tese sobre o Brasil colonial, Catarina se descobriu comparando-o constantemente com Bernardo. Tiago era jovem, entusiasmado, sem complicações. Mas faltava aquela profundidade, aquela forma de olhar como se visse não só o que era, mas o que ela poderia se tornar. Faltava aquela vulnerabilidade escondida sob camadas de autoproteção. Faltava Bernardo. Quando Tiago tentou beijá-la no final da noite, Catarina o impediu gentilmente. Desculpa, disse. Você é maravilhoso, mas meu coração está em outro lugar. O homem para quem você escreve cartas? Perguntou Tiago com perspicácia. Sim, o homem para quem eu escrevo cartas. Tiago sorriu com tristeza, mas compreensão. É um cara de sorte. Nem todo mundo encontra esse tipo de amor na vida. Naquela noite, Catarina escreveu outra carta. Bernardo. Hoje tive minha primeira prova real. Conheci alguém encantador, sem complicações, mais próximo da minha idade. Alguém que poderia me oferecer uma vida mais apropriada, segundo os padrões do mundo. E não senti nada além da confirmação do que já sabia, que o amor verdadeiro não é sobre conveniência ou sobre o que os outros consideram apropriado. É sobre essa conexão inexplicável que faz tudo o mais parecer uma versão diluída da vida. Sinto sua falta mais a cada dia, mas também sou grata por esse tempo, porque agora, quando voltar, e vou voltar, Bernardo, não tenho dúvida, saberei com absoluta certeza que te escolhi. Não por falta de opção, não por padrão, mas porque entre todas as possibilidades do mundo, você é a única que faz minha alma se sentir em casa. Eternamente sua, Catarina. No caminho em direção a si mesmo, às vezes descobrimos que o lar nunca esteve num lugar, mas numa pessoa. Praga no inverno era um conto de fadas gótico. A neve cobria os telhados vermelhos. O castelo se erguia majestoso sobre a cidade, e as pontes antigas estavam perpetuamente envoltas numa névoa romântica. Catarina se hospedou num hostel perto do bairro judeu, dividindo quarto com uma mochileira australiana chamada Sophie e uma estudante japonesa chamada Yuki. As três se tornaram amigas rapidamente, compartilhando histórias de viagem nas noites frias enquanto bebiam vinho quente com especiarias. Quando Catarina contou sobre Bernardo, as reações foram variadas. 18 anos de diferença é muito, comentou Sophie franzindo a testa. Quero dizer, não julgo, mas já pensou como vai ser daqui a 20 anos. Quando você tiver 43, ele vai ter 61. O amor não se mede em números, defendeu Yuki. Minha avó tem 15 anos a menos que meu avô e são felizes há 50 anos. O que importa é a conexão. Mas tem um desequilíbrio de poder, não? Insistiu Sophie. Ele é seu chefe, tem dinheiro, experiência. Como pode ter certeza de que o relacionamento é realmente igualitário? As palavras de Sophie ecoaram em Catarina mais do que ela queria admitir. Era verdade que havia um desequilíbrio em muitos aspectos. Bernardo era rico, ela tinha economias mínimas. Ele havia vivido uma vida completa. Ela estava apenas começando. Como podia ter certeza de que não estava simplesmente deslumbrada por sua sofisticação, seu mundo de vinhedos e livros raros? Naquela noite, incapaz de dormir, Catarina caminhou sozinha pela Ponte Carlos, as estátuas de santos observando-a de seus pedestais gelados. O rio voltava a fluir negro e misterioso embaixo, levando folhas secas e segredos sussurrados. Apoiou-se no parapeito de pedra e deixou que as lágrimas finalmente caíssem. O que estava fazendo? Por que arriscar tudo por um amor que o mundo inteiro parecia disposto a questionar? Seria tão fácil ficar aqui em Praga ou em qualquer outra cidade. Começar uma vida nova sem o fardo dos julgamentos e das diferenças de idade.
conhecer alguém apropriado, construir algo que ninguém questionasse. Mas então lembrou da forma como Bernardo a olhava quando ela falava de livros, como se cada palavra fosse uma joia preciosa. Lembrou como ele a escutava de verdade, não só esperando sua vez de falar, mas absorvendo cada nuance do que dizia. Lembrou sua vulnerabilidade quando compartilhava o passado doloroso, confiando-lhe suas cicatrizes emocionais. E mais que tudo, lembrou como se sentia ao acordar ao lado dele, vista, valorizada, respeitada. Não como uma posse ou um capricho, mas como uma igual numa associação de almas que desafiava as categorias convencionais. Tirou o diário e começou a escrever sob a luz tênue dos postes. Bernardo. Essa noite questionei tudo. Um momento de fraqueza na ponte mais romântica da Europa. Me perguntei se estou sendo ingênua, se estou perdendo algo por me agarrar ao que temos. E então percebi algo. Cada lugar bonito que visitei, cada pessoa interessante que conheci, cada experiência nova que tive, tudo foi filtrado pela lente de sentir sua falta. Não que essas experiências sejam menos valiosas, mas você mudou fundamentalmente como vejo o mundo. Você me ensinou que a conexão verdadeira é mais rara que qualquer obra de arte em qualquer museu, que a compreensão mútua é mais preciosa que todos os pores do sol sobre o Tejo, que o amor que te faz crescer é infinitamente mais valioso que o amor que simplesmente se conforma. Então sim, eu poderia ficar e construir uma vida mais aceitável. Mas seria uma vida pela metade, sempre me perguntando, e se eu tivesse tido a coragem de escolher minha própria felicidade? 3 meses mais. 3 meses para terminar essa viagem que você teve a generosidade de me dar. E então, volto para casa. Para você. Com todo o meu amor. Catarina. Em Florença, Catarina se inscreveu num curso intensivo de História da Arte no Instituto Scuola. Passava as manhãs em salas de aula, aprendendo sobre perspectiva e simbolismo. As tardes em igrejas e galerias vendo pessoalmente as obras que havia estudado. As noites as dedicava a escrever, não só cartas para Bernardo, mas também começando as primeiras páginas do que poderia se tornar um romance. Foi lá que conheceu Thomas, um professor de literatura americano que estava em ano sabático escrevendo um livro sobre o doce estilo novo. Era inteligente, culturalmente sofisticado, e 11 anos mais velho que ela, uma diferença que, depois de Bernardo, parecia insignificante. Thomas a convidava para leituras de poesia, apresentou-a a seu círculo de acadêmicos expatriados, discutia com ela sobre Dante e Petrarca, com uma paixão que ela apreciava. E estava claro, desde os olhares prolongados até os convites cada vez mais pessoais, que seu interesse ia além do intelectual. Uma noite depois de uma leitura particularmente emotiva, numa livraria perto do Ponte Vecchio, Thomas a acompanhou até seu hostel. Tem algo em você, disse, parando sob um poste que banhava seu rosto de luz dourada. Uma intensidade, uma profundidade que não é comum em alguém da sua idade. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende de quão pessoal, respondeu Catarina cautelosamente. Você está apaixonada por alguém? Porque tem uma tristeza nos seus olhos que só vem de amar alguém que não está aqui. Catarina sorriu tristemente. É tão óbvio. Só para quem procura, admitiu Thomas. Posso perguntar por que você não está com essa pessoa? Então Catarina contou, editada, mas honestamente, sobre Bernardo. Sobre a diferença de idade, sobre a viagem que ele havia insistido que ela fizesse, sobre suas próprias dúvidas e certezas em batalha constante. Thomas escutou sem interromper, e quando ela terminou assentiu pensativamente. Esse homem te ama de verdade, disse finalmente. Muito poucos teriam a coragem de arriscar o que ele está arriscando. A maioria se agarraria, manipularia para te manter perto. Ele te deu liberdade. E você, minha querida Catarina, já tomou sua decisão, embora ainda esteja tentando se convencer de que está considerando. Tão óbvio, repetiu Catarina. Só para quem procura, sorriu Thomas. Vai com ele. Porque um amor que sobrevive à distância, às dúvidas, a todas as alternativas que o mundo oferece, esse é o tipo de amor que a maioria das pessoas passa uma vida inteira procurando sem jamais encontrar. Os finais
são apenas começos disfarçados, esperando o momento certo para se revelarem. O último mês de viagem de Catarina a levou para Montevidéu, depois Colônia del Sacramento, e finalmente de volta ao Brasil, embora evitasse o Rio Grande do Sul até o fim. Queria fechar o círculo, completar a viagem antes de voltar. Em Colônia, caminhou pelas ruas de pedra do bairro histórico e visitou o Farol, maravilhando-se com a vista do Rio da Prata que se estendia infinito. Havia algo poético nisso. Alguns sonhos requerem tempo para se completarem. Mas isso não os torna menos valiosos. Uma tarde, sentada num café perto da Plaza Maior, Catarina escreveu sua última carta. Meu querido Bernardo, daqui a 3 dias, minha viagem oficialmente termina. Vi 7 países, 18 cidades, inúmeros museus, igrejas e lugares de tirar o fôlego. Conheci pessoas fascinantes, recebi ofertas de emprego em Lisboa e Buenos Aires, fui cortejada por homens interessantes que me ofereciam futuros sem complicações. E em cada momento, em cada decisão, a única coisa que queria era compartilhar isso com você. Você tinha razão em me mandar nessa viagem. Não porque eu precisasse ver o que mais havia lá fora, mas porque precisava confirmar o que já sabia no coração, que o lar não é um lugar geográfico. É onde sua alma se sente em paz, e minha alma encontra paz com você. Não vou dizer que as diferenças entre nós não importam. Sim, importam. Haverá desafios que outros não vão enfrentar. As pessoas vão continuar julgando. Vamos ter conversas difíceis sobre o futuro. Mas depois de 6 meses explorando o mundo, aprendi algo fundamental. Os melhores amores não são os que não têm obstáculos, mas os que escolhem enfrentar esses obstáculos juntos. Então, aqui está minha resposta. Sim, sim aos desafios. Sim às conversas difíceis. Sim a construir algo que o mundo não entenda, mas que nós sabemos que é real. Sim a você, a nós, a isso que construímos contra todas as probabilidades. Vou chegar em Bento Gonçalves na sexta à tarde. Não me busca na rodoviária. Quero caminhar pela vila. Quero subir aquela colina a pé. Quero que quando eu entrar na biblioteca, seja porque escolhi chegar até você. Te amo. E dessa vez, essas palavras vêm com 6 meses de certeza atrás delas. Para sempre sua. Catarina não esperou resposta. Sabia que Bernardo receberia, mas também sabia que as palavras mais importantes seriam ditas cara a cara. Os últimos 3 dias foram os mais longos de sua vida. Catarina comprou um vestido novo em Porto Alegre, algo simples mas bonito, da cor do mel dourado. Cortou o cabelo sutilmente, emoldurando o rosto de uma forma mais adulta. Não que quisesse impressionar Bernardo, ele a havia visto em todas as suas versões, mas queria que quando a visse, pudesse ver fisicamente a transformação que havia ocorrido internamente. A sexta-feira amanheceu clara e luminosa, um daqueles dias gaúchos onde o céu é tão azul que parece irreal. Catarina pegou o ônibus desde Porto Alegre, sua mochila agora cheia de lembranças e presentes, um livro antigo de poesia argentina para a biblioteca, azeite especial de uma cooperativa na Toscana, uma garrafa de vinho de um pequeno produtor em Borgonha que o dono havia recomendado pessoalmente. Quando o ônibus se aproximou de Bento Gonçalves, seu coração começou a galopar. Viu as colinas familiares, os campos de parreiras que se estendiam sob o sol, a vila encarapitada dramaticamente entre os morros. Casa. Esta era a casa de uma forma que Ouro Preto, onde cresceu, nunca havia sido. Desceu do ônibus e respirou fundo o ar da serra. Em vez de pegar um táxi, começou a caminhar. Passou pelas ruas estreitas da vila, cumprimentando os vendedores que reconheciam seu rosto. Seu Manuel saiu da livraria quando a viu passar. Então você voltou? Perguntou, mas o tom era mais suave que antes. Sim, respondeu Catarina simplesmente. Voltei. Aquele homem... Começou seu Manuel, depois parou. Ele vem toda semana comprar livros que sei que não precisa, só para perguntar se eu tive notícias suas. Isso diz algo de um homem. Catarina sentiu lágrimas picarem nos olhos. Sim, diz muito. A subida até a propriedade levou 40 minutos. O caminho de terra era ladeado por parreiras e ciprestes, e a cada passo,
Catarina sentia como se estivesse se despojando dos últimos 6 meses de incerteza, ficando só com a verdade essencial. Amava Bernardo Tavares e ele a amava, e todo o resto eram apenas detalhes que resolveriam juntos. Quando a casa apareceu à vista, seu coração praticamente saltou do peito. Os vinhedos estavam dourados sob o sol da tarde, as paredes caiadas brilhavam brancas, e ali na entrada da biblioteca, sua biblioteca, estava ele. Bernardo a viu ao mesmo tempo. Estava regando as plantas do jardim, mas largou a mangueira. Ficou imóvel por um momento, como se temesse que um movimento brusco pudesse fazer ela desaparecer como uma miragem. E então, ambos correram. Encontraram-se no meio do jardim, entre roseiras e lavanda, e quando se abraçaram, foi com a força de 6 meses de separação, de cartas escritas em noites solitárias, de decisões tomadas e retomadas 1000 vezes. Bem-vinda de volta para casa, sussurrou Bernardo contra seu cabelo, a voz quebrada pela emoção. Bem-vinda de volta para casa, meu amor. Nunca devia ter ido embora, disse Catarina, se agarrando a ele. Sim, devia, a corrigiu suavemente, afastando-se o suficiente para olhá-la nos olhos. Porque agora, quando estivermos juntos, não vai haver dúvidas, não vai haver e se, só vai haver isso, nós, nos escolhendo todo dia. Beijaram-se sob o sol gaúcho, rodeados pelo aroma de lavanda e alecrim. E foi como se os últimos 6 meses se comprimissem naquele único momento. Todos os museus visitados, todas as cidades exploradas, todas as alternativas consideradas, tudo se reduzia a isso. Esse homem, essa conexão, esse amor que havia sobrevivido à distância e emergido mais forte. Tenho uma coisa para você, disse Bernardo quando finalmente se separaram. Pegou a mão dela e a guiou até a biblioteca. Dentro tudo estava exatamente como Catarina se lembrava, mas com uma adição notável. Uma seção nova, recém-construída, com prateleiras vazias esperando ser preenchidas. Para os seus livros, explicou Bernardo. Os que você vai escrever. Porque você vai escrever, Catarina. E cada um vai ter seu lugar aqui na nossa biblioteca. Catarina sentiu o coração transbordar. Ele não só havia esperado, havia preparado um espaço para o futuro deles juntos. Havia acreditado, mesmo quando devia estar aterrorizado de que ela não voltasse. Te amo, disse, e essas 2 palavras continham 6 meses de certeza. Te amo, e escolho isso. Escolho construir algo com você, mesmo que seja complicado, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que haverá dias difíceis, porque os melhores amores não são os fáceis, mas os que valem cada desafio. Bernardo a beijou novamente, dessa vez devagar e profundamente, como se tivessem todo o tempo do mundo. Porque agora tinham. O amor verdadeiro começa onde terminam as fantasias românticas e começa o trabalho de construir algo real. Os primeiros meses após o retorno de Catarina foram um período de ajuste. A bolha romântica do reencontro eventualmente se dissipou, substituída pela realidade de construir uma vida juntos. E essa realidade, embora bonita, também trazia desafios que não haviam antecipado completamente. A primeira grande discussão surgiu 3 meses depois de seu retorno. Catarina queria se mudar completamente para a casa, consolidar a vida com Bernardo de maneira oficial, mas ele, surpreendentemente, resistia. Não é que eu não queira que você more aqui, explicou uma noite, depois de horas de tensão silenciosa. É que, se você morar aqui, depende economicamente de mim, e isso cria um desequilíbrio de poder que não quero no nosso relacionamento. Desequilíbrio de poder? Repetiu Catarina, magoada. Você passou 6 meses pensando nisso em vez de em me ter do seu lado? Passei 6 meses pensando em como fazer isso dar certo, corrigiu Bernardo. Meu primeiro casamento fracassou em parte porque havia esses desequilíbrios. Não quero repetir erros. Catarina se levantou do sofá frustrada demais para ficar quieta. Eu não sou sua ex-esposa, e não vim aqui pelo seu dinheiro ou sua casa. Vim por você. Eu sei, meu amor, eu sei. Bernardo se aproximou, pegando as mãos dela. Mas também sei que as melhores intenções nem sempre são suficientes. Olha, que tal a gente fazer assim? Mantém seu apartamento na vila.
Trabalha comigo na biblioteca, mas com um contrato formal e um salário justo. Passa as noites aqui quando quiser, mas mantém sua independência. E quando estivermos prontos, quando ambos estivermos completamente seguros, oficializamos tudo. Catarina quis protestar, dizer que já estava segura, que não precisava de mais tempo. Mas olhando nos olhos de Bernardo, viu não desconfiança, mas proteção. Estava tentando cuidar dela, mesmo que isso significasse ir mais devagar do que ambos queriam. Tá bom, concordou finalmente, mas não porque eu precise me convencer, mas porque entendo que você precisa desse processo. Foi uma concessão, mas que acabou sendo sábia. Manter certa independência deu a Catarina espaço para continuar se desenvolvendo. Começou a frequentar uma oficina de escrita em Porto Alegre 2 vezes por semana. Fez amizade com outras escritoras jovens, expandiu sua rede social, além de Bernardo. E embora passasse a maioria das noites na casa, havia algo libertador em saber que tinha o próprio espaço para onde voltar quando precisava de solidão ou clareza. Mas a prova mais difícil chegou quando a mãe de Bernardo decidiu visitá-los. Mariana Tavares era uma mulher formidável de 67 anos, viúva, profundamente católica e acostumada a ter opiniões fortes sobre tudo. Havia morado em Caxias do Sul a vida toda e, segundo Bernardo, nunca havia aprovado completamente seu primeiro casamento, muito menos esse novo arranjo com uma menina que poderia ser sua neta. Você não precisa impressioná-la, disse Bernardo na noite antes da visita, notando a ansiedade de Catarina. Só seja você mesma. Sim, porque isso funcionou tão bem com o resto da vila, replicou Catarina sarcasticamente. Bernardo riu, mas havia tensão no riso. Catarina sabia que a aprovação da mãe dele importava, provavelmente mais do que ele queria admitir. Mariana chegou num domingo à tarde num carro dirigido por seu motorista. Era uma mulher pequena, mas com uma presença que preenchia uma sala. Olhou Catarina de cima a baixo com olhos escuros que não revelavam nada. Então você é a bibliotecária, disse finalmente. E escritora, acrescentou Catarina encontrando sua voz. E sim, sou Catarina Almeida. É um prazer conhecê-la, dona Mariana. O jantar foi tenso. Mariana fazia perguntas que pareciam inocentes, mas que claramente avaliavam. Quando havia terminado os estudos, que planos tinha para o futuro? Havia pensado no impacto de longo prazo de suas decisões. Bernardo tentava desviar as conversas mais incômodas, mas Catarina o impediu com um gesto sutil. Se ia ser parte dessa família, precisava enfrentar isso diretamente. Dona Mariana, disse Catarina finalmente, largando o garfo, sei o que a senhora está pensando, que sou jovem demais, que não sei o que quero, que isso é um erro que vamos lamentar, e a senhora tem direito às suas preocupações. Mas eu amo seu filho, e mais importante, ele me ama de uma forma que me faz uma pessoa melhor. Não é isso que toda mãe quer para o filho? Mariana a estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Meu filho estava morto em vida por quase 20 anos, disse. Desde o divórcio só existia para o trabalho. E agora olha ele. Toca violão de novo, sorri, tem luz nos olhos. Não sou boba, Catarina. Vejo o que você fez por ele. Minha pergunta é, quem cuida de você? A pergunta pegou Catarina de surpresa. Eu. A gente cuida um do outro. Ótimo, assentiu Mariana. Porque se eu for aceitar isso, e vou aceitar porque meu filho já tomou a decisão, preciso saber que você não é uma menina procurando um pai, mas uma mulher escolhendo um companheiro. Não procuro um pai, assegurou Catarina com firmeza. Tive avós maravilhosos que me criaram. Procurei sem procurar. E encontrei um igual. Alguém que me desafia intelectualmente, me apoia emocionalmente e me respeita completamente. A idade é só um número no passaporte, não uma medida de compatibilidade. Pela primeira vez na noite, Mariana olhou para o filho com aprovação. Você escolheu bem, meu filho. Essa tem fibra. A visita não resolveu todas as tensões, mas abriu um caminho. Mariana convidou Catarina para visitá-la em Caxias. Queria mostrar álbuns de família, compartilhar histórias do Bernardo menino. Era um oferecimento de boas-vindas à família, e Catarina aceitou com gratidão. Mas enquanto uma batalha era vencida, outra nova surgia.
Os sócios de negócios de Bernardo começaram a fazer comentários sobre a distração do novo relacionamento. Sutilmente no começo, mas com crescente insistência, sugeriam que seu foco nos negócios havia diminuído desde que Catarina voltou. É absurdo, disse Catarina quando Bernardo contou. Seus números estão melhores que nunca. Não é sobre números, explicou Bernardo esfregando o rosto com cansaço. É sobre percepção. Um homem da minha idade com uma parceira tão jovem é percebido como tendo uma crise de meia-idade, não como alguém que encontrou amor genuíno. E você se importa com o que eles pensam? Me importo se afeta o negócio. Tenho funcionários que dependem de mim. Acordos que devo honrar. Não posso simplesmente ignorar a realidade comercial. Catarina sentiu um nó se formar no estômago. Você está dizendo que nosso relacionamento é ruim para os negócios? Tô dizendo que há consequências que preciso gerenciar, corrigiu Bernardo. E vou gerenciar. Mas preciso que você entenda que não é tudo tão simples quanto a gente se ama e isso basta. O mundo real impõe custos às decisões não convencionais. Era a primeira vez que Catarina via Bernardo verdadeiramente estressado pelo relacionamento deles. E doía, porque uma parte dela se perguntava se ele não tinha razão em estar estressado. Se talvez o amor, por mais genuíno que fosse, não era suficiente quando o mundo inteiro parecia conspirar contra ele. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Catarina chorou pela primeira vez desde seu retorno. Não porque duvidasse do amor, mas porque estava começando a entender o verdadeiro custo de escolher um caminho não convencional. E se perguntou se era egoísta insistir nesse amor quando parecia criar tantos problemas para Bernardo. As provas mais difíceis não vêm de fora, mas das dúvidas que sussurram na escuridão da noite. As semanas seguintes foram as mais difíceis desde que Catarina voltou. Bernardo ficou distante, não por falta de amor, mas por excesso de preocupação. Passava longas horas em reuniões com os sócios, tentando gerenciar as tensões que o relacionamento havia criado no mundo dos negócios. Quando estava com Catarina, estava presente, mas exausto. O peso de manter tudo equilibrado claramente cobrando seu preço. Catarina tentava ser compreensiva, dar espaço, não adicionar ao estresse dele. Mas a distância emocional crescente entre eles começou a alimentar as próprias inseguranças. Ela era realmente o problema? Bernardo estaria melhor sem a complicação desse relacionamento? As coisas chegaram a um ponto crítico numa noite específica. Bernardo havia prometido levá-la a um evento literário em Porto Alegre. Um evento que Catarina vinha esperando há semanas. Mas de última hora, teve que cancelar por uma crise com um dos distribuidores maiores na Argentina. Eu entendo, disse Catarina, embora a decepção fosse evidente na voz. Negócios são importantes. Não é só isso, respondeu Bernardo frustrado. O distribuidor especificamente mencionou que está preocupado com minha estabilidade, depois de saber do nosso relacionamento. Como se apaixonar fosse sinal de instabilidade mental. Catarina sentiu uma pontada de culpa. Bernardo, se minha presença está causando problema... Não, a interrompeu firmemente. Não termina essa frase. Você não é o problema. É a mentalidade estreita de gente que não consegue ver além de números em passaportes. Mas naquela noite, depois que Bernardo saiu apressadamente para a videoconferência, Catarina sentou na biblioteca vazia e se permitiu finalmente enfrentar as dúvidas que vinha evitando. E se isso nunca desse certo? E se por mais que se amassem, as pressões externas eventualmente os quebrassem? Valia a pena lutar quando a luta em si parecia estar os desgastando? Pegou papel e começou a escrever, não para Bernardo, mas para si mesma. Quando o amor se torna um fardo em vez de uma bênção, quando a luta constante por ser aceito erode a própria coisa pela qual você está lutando. Passei os últimos meses defendendo esse relacionamento para o mundo, mas será que tenho sido egoísta? É amor verdadeiro se causa mais dor que alegria? Bernardo não vai admitir, mas vejo o peso que carrega. Cada comentário dos sócios, cada olhar de desaprovação, cada complicação de negócios se acumulam sobre os ombros já carregados dele. E eu, o que estou trazendo além de ser a fonte desses problemas? Talvez seu Manuel tivesse razão.
Talvez algumas diferenças sejam grandes demais para superar. Não porque o amor não seja real, mas porque o mundo não permite que seja. A escrita ajudou a processar, mas não a resolver nada. Quando Bernardo finalmente terminou a reunião perto da meia-noite, encontrou Catarina dormindo no sofá da biblioteca, o diário aberto ao lado. Leu as palavras que ela havia escrito, não intencionalmente invadindo a privacidade, mas porque o diário havia caído aberto no chão quando ela se moveu no sono. E o que leu partiu seu coração. Acordou Catarina suavemente. Quando ela abriu os olhos e viu a expressão dele, soube imediatamente que ele havia lido as dúvidas. Catarina, começou a voz tremendo, preciso que você me escute e preciso que acredite em cada palavra que vou dizer. Ela sentou, completamente acordada agora, o coração batendo forte. Eu geri isso tudo errado, continuou Bernardo. Deixei que o peso das opiniões externas me distraísse da única coisa que realmente importa, nós. E no processo, fiz você se sentir como se fosse um problema que preciso gerenciar, quando você é a única solução verdadeira que tive em anos. Bernardo, não, me deixa terminar, insistiu. Sim, há pressões. Sim, tem gente que não entende. Mas sabe de uma coisa? Que se danem. Perdão pelo palavrão, mas é a verdade. Passei 20 anos vivendo segundo as expectativas dos outros, construindo um império que supostamente me faria feliz, mas que só me deixou vazio. E então você chegou, e pela primeira vez em décadas, senti que estava vivendo em vez de só existir. Catarina sentiu lágrimas correrem pelas bochechas. Mas os custos são um problema meu, não seu, a interrompeu. E vou gerenciar. Mas não à custa de fazer você se sentir indesejada ou como um fardo. Porque você, Catarina Almeida, é a melhor coisa que me aconteceu. E se isso significa reconfigurar meu negócio, trocar de sócios ou até começar do zero, eu faria sem pensar duas vezes. Você não pode arriscar tudo que construiu por mim. Por que não? Desafiou Bernardo. De que adianta tudo isso, a casa, os vinhedos, o dinheiro, se não tenho alguém com quem compartilhar? Se passo minhas noites sozinho nessa casa gigante, rodeado de livros que ninguém lê, bebendo vinho que ninguém aprecia, você me deu uma razão para viver, não só trabalhar. E isso vale mais que qualquer contrato de negócios. Olharam-se através das lágrimas, ambos chorando agora, a tensão das últimas semanas finalmente se rompendo. Tenho medo, admitiu Catarina. Medo de que eventualmente você se arrependa. De que um dia acorde e perceba que sacrificou demais. E eu tenho medo de que um dia você acorde e perceba que poderia ter tido uma vida mais fácil, confessou Bernardo. Mas aqui está a verdade. O medo faz parte de qualquer coisa que vale a pena. O que importa é se escolhemos deixar o medo nos paralisar ou se o enfrentamos juntos. Catarina se aproximou e o abraçou com força, enterrando o rosto no peito dele. Escutou as batidas de seu coração, aquele ritmo constante que a havia acompanhado nos piores momentos. Juntos, sussurrou. Enfrentamos juntos. Bernardo a beijou doce e profundamente, selando a promessa. E naquele momento, algo fundamental mudou. Pararam de tentar proteger um ao outro do mundo e se comprometeram a enfrentá-lo como um time unificado. Na manhã seguinte, Bernardo fez algo que surpreendeu a todos, incluindo Catarina. Convocou uma reunião com todos os sócios maiores e disse sem ambiguidades que Catarina era uma parte permanente de sua vida. Que quem tivesse problemas com isso era livre para buscar outros sócios de negócios, mas que ele não estava disposto a negociar nesse aspecto da vida pessoal. Foi um momento arriscado. Poderia ter perdido associações valiosas, mas aconteceu algo inesperado. Os sócios, confrontados com um ultimato claro, em sua maioria recuaram. Acontece que as preocupações eram mais fofoca que objeções reais, e quando foram pedidos a tomar uma posição definitiva, escolheram manter as lucrativas relações de negócios. Mas mais importante que isso, Bernardo demonstrou, para Catarina, para si mesmo, para o mundo, que ela era a prioridade, não uma distração da vida real, mas o centro dela. Às vezes precisamos cair completamente, antes de aprender a voar verdadeiramente. Depois daquela noite de confissões e da corajosa declaração de Bernardo diante dos sócios, algo fundamental mudou no relacionamento.
As últimas barreiras emocionais caíram. Não estavam mais se testando mutuamente nem ao mundo. Estavam simplesmente sendo, se amando, sem as dúvidas que os haviam atormentado. Catarina, inspirada pela forma como Bernardo havia arriscado tudo por ela, decidiu que era hora de fazer o mesmo à sua maneira. Deixou o apartamento na vila e se mudou completamente para a casa, mas não como empregada ou convidada, como parceira igual. Insistiu em contribuir com os gastos da casa com seus rendimentos de escrita, por menores que fossem. Estabeleceram uma conta conjunta onde ambos depositavam uma porcentagem proporcional dos rendimentos. Não é sobre o dinheiro, explicou Catarina quando Bernardo protestou que suas contribuições eram desnecessárias. É sobre isso ser nossa casa, não só sua casa onde eu moro. Preciso sentir que sou uma sócia nisso, não uma dependente. Bernardo entendeu. Na verdade, a respeitou ainda mais por isso. Reorganizaram a casa juntos, escolhendo móveis novos que refletiam os gostos de ambos, redecorando espaços para que fossem verdadeiramente compartilhados. A biblioteca, que sempre havia sido o domínio de Bernardo, se transformou num espaço colaborativo, onde os livros de ambos se misturavam sem distinção. Catarina também tomou outra decisão importante. Falou abertamente com os avós que a haviam criado sobre Bernardo. Até então, havia sido vaga sobre a situação, temendo a desaprovação. Mas depois de quase perder tudo por medo da opinião externa, decidiu que precisava enfrentar isso diretamente. Convidaram os avós para visitarem no Vale dos Vinhedos. Seu Antônio e Dona Rosa Almeida chegaram com expressões cautelosas, mas abertas. Eram gente simples de Ouro Preto. Haviam criado Catarina com amor, mas também com valores tradicionais, que certamente não incluíam relacionamentos com homens quase 20 anos mais velhos. O primeiro jantar foi tenso. Seu Antônio mal falou, observando tudo com olhos críticos. Mas Bernardo, em vez de tentar impressionar com a riqueza ou conquistas, simplesmente foi ele mesmo. Falou com seu Antônio sobre a safra de uvas, compartilhou histórias sobre as dificuldades de manter vinhedos nos verões cada vez mais quentes, pediu conselho sobre como lidar com a praga que estava afetando as parreiras. E com Dona Rosa, compartilhou o amor pela cozinha. Juntos prepararam um feijão tropeiro tradicional, enquanto Catarina trabalhava na biblioteca. E foi nesses momentos, sem pretensões, que Bernardo ganhou o coração da avó de Catarina. Não é o que eu esperava, admitiu Dona Rosa naquela noite, falando em particular com Catarina. Quando você disse que estava com um homem mais velho, imaginei alguém controlador, possessivo. Mas ele te olha como se você fosse um milagre e, mais importante, te trata como uma igual. É tudo que sempre quis sem saber que estava procurando, confessou Catarina. Sei que não é convencional, vó, mas é real e é bom. E, por favor, preciso da sua bênção, não porque a exija legalmente, mas porque você importa para mim. Dona Rosa abraçou a neta, lágrimas nos olhos. Você tem minha bênção, minha menina, mas ele também tem meu aviso. Se algum dia te machucar, vai ter que lidar com uma avó mineira furiosa. E isso é mais assustador que qualquer sócio de negócios. Seu Antônio foi mais difícil de convencer, mas na manhã da partida, pediu para falar com Bernardo a sós. Catarina viu da janela da biblioteca como caminhavam entre os vinhedos dois homens de gerações diferentes tentando encontrar uma linguagem comum. Quando voltaram, seu Antônio estendeu a mão a Bernardo. Cuida da minha neta e deixa ela cuidar de você, porque esse é o verdadeiro segredo de um bom casamento. Duas pessoas cuidando uma da outra. Tem minha palavra, respondeu Bernardo solenemente. Com a bênção dos avós, Catarina sentiu como se a última peça do quebra-cabeça finalmente se encaixasse. Não estavam mais escondendo o amor ou o justificando. Simplesmente o viviam. Mas mesmo com todas essas vitórias, uma conversa difícil permanecia. A questão dos filhos. Não haviam voltado a discutir desde aquela primeira vez, ambos evitando o assunto como se tocá-lo pudesse explodir tudo o que tinham construído. Foi Catarina quem finalmente trouxe de volta, numa tarde de outono, enquanto passeavam pelos vinhedos que começavam a mudar de cor. Precisamos conversar sobre o futuro, disse sem rodeios. Sobre filhos. Bernardo tensionou visivelmente.
Catarina, a gente já conversou sobre isso. Me deixa terminar, o interrompeu gentilmente. Quando voltei da viagem, tinha certeza de que queria filhos algum dia. E você tinha certeza de que não queria mais. E evitamos o assunto porque ambos tínhamos medo de que fosse um obstáculo insuperável. E agora? Perguntou Bernardo cautelosamente. Agora entendo algo que não entendia antes, continuou Catarina. A maternidade, como qualquer outra coisa na vida, pode tomar muitas formas. Não precisa ser biológica, não precisa ser do jeito tradicional. E honestamente, depois desses meses morando com você, construindo essa vida juntos, percebo que o que realmente quero não é necessariamente ser mãe biológica. O que quero é criar, nutrir, deixar um legado. E há muitas formas de fazer isso. Bernardo a olhou com espanto e alívio misturados. Você está dizendo... Tô dizendo que escrever livros é minha forma de criar vida, explicou Catarina. Que essa biblioteca que estamos construindo juntos vai ser nosso legado. Que se em 5 ou 10 anos eu mudar de ideia sobre adotar ou ser mentora de jovens escritores ou qualquer outra forma de maternidade não biológica, a gente pode discutir isso então. Mas que eu não preciso de um bebê para sentir que minha vida é completa. Preciso de você. E preciso de liberdade para criar e crescer. E isso basta. Bernardo a abraçou com tanta força que quase tirou o ar dela. Não mereço sua flexibilidade, sua capacidade de reimaginar o futuro. Não é flexibilidade, corrigiu Catarina. É clareza. Passei meses pensando em que tipo de vida eu realmente quero, não a que a sociedade diz que eu deveria querer. E essa vida com você, criando arte e amor, e legado de formas não convencionais, essa é a vida que escolho. Se algum dia você mudar de ideia sobre filhos, começou Bernardo. Então conversamos, prometeu Catarina. Com honestidade, sem ressentimentos. Mas, por enquanto, tô em paz com isso. Você tá? Sim, respondeu Bernardo. Mais que em paz. Tô grato. Por você, pela sua compreensão, pela forma como você transforma cada obstáculo numa oportunidade para aprofundar nossa conexão. Selaram o acordo com um beijo entre as parreiras que mudavam de cor, o ar perfumado com promessas de nova safra e novos começos. Quando duas pessoas se comprometem verdadeiramente, não apesar de suas diferenças, mas abraçando-as, se tornam invencíveis. Com todas as grandes conversas finalmente no retrovisor, Bernardo e Catarina entraram no que ambos descreveriam mais tarde como o período mais feliz de suas vidas. Não porque não houvesse desafios, sempre havia, mas porque agora os enfrentavam como um time unificado, com visão compartilhada. Catarina terminou seu primeiro romance 6 meses depois de se mudar permanentemente para a casa. Era uma história semi-autobiográfica sobre uma jovem que encontrava sua voz trabalhando numa biblioteca antiga, mas com diferenças suficientes para proteger a privacidade. Bernardo foi seu primeiro leitor e crítico mais honesto. O final precisa de trabalho, disse depois de ler o manuscrito completo. Você se assusta justo quando deveria ser mais corajosa. A personagem passou, portanto, merece um final que reflita a verdadeira transformação. Catarina, a princípio, se ofendeu, mas então percebeu que ele tinha razão. Reescreveu o final, tornando-o mais audacioso, mais honesto, mais fiel à jornada da personagem. Quando enviou para editoras, recebeu 3 ofertas. Não eram grandes casas editoriais, mas eram respeitáveis, e a oferta que aceitou vinha com um editor que verdadeiramente entendia sua visão. O dia em que assinou o contrato, Bernardo organizou um jantar de celebração. Convidou os avós de Catarina, sua mãe Mariana, seu Manuel o livreiro, que admitiu com elegância que havia se enganado sobre Bernardo, e algumas das novas amigas escritoras que Catarina havia feito nas oficinas. Por Catarina, brindou Bernardo, erguendo a taça de vinho dos próprios vinhedos, que me ensinou que nunca é tarde demais para aprender a viver de verdade. E que o amor, quando é real, não conhece fronteiras de idade, expectativas sociais ou medos arraigados, que transformou essa casa de livros e vinhedos num verdadeiro lar. Catarina sentiu lágrimas de felicidade enquanto todos brindavam. Olhou ao redor da mesa.
As pessoas que amava que haviam chegado a aceitar e celebrar o amor não convencional, e sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. Mas nem tudo era perfeito. Nunca seria. Houve uma crise quando o livro de Catarina finalmente foi publicado, e uma resenha num jornal local fez comentários maldosos sobre sua conveniente situação doméstica com um homem rico mais velho. O artigo insinuava que a publicação tinha mais a ver com conexões que com talento. Catarina ficou devastada. Todo o trabalho duro, todas as noites reescrevendo, toda a luta para encontrar a voz, reduzido a uma fofoca sobre a vida pessoal. Quero processá-los, disse Bernardo furioso. Isso é difamação. Não, respondeu Catarina, encontrando força num lugar profundo dentro dela. Porque então toda a atenção vai estar na controvérsia, não no livro. A melhor resposta é deixar meu trabalho falar por si mesmo. E assim foi. Apesar da resenha negativa, ou talvez em parte por causa dela, o livro encontrou seu público. Os leitores que compraram descobriram uma voz autêntica, uma história que ressoava. As resenhas de leitores online começaram a se acumular, a maioria positivas, algumas críticas, mas construtivas, todas focadas no trabalho em si e não na vida pessoal. 3 meses após a publicação, Catarina foi convidada para dar uma palestra na Universidade Federal de Porto Alegre sobre escrita e encontrar a voz autêntica. Foi sua primeira aparição pública real como autora e estava apavorada. E se perguntarem sobre você? Sobre nós? Perguntou na noite anterior. Então responda com a verdade, aconselhou Bernardo. Que você me ama, que eu te amo, que sua vida pessoal informa sua arte, mas não a define, e que a fascinação deles com nossa diferença de idade diz mais sobre eles que sobre nós. A palestra foi melhor do que esperado. Catarina falou honestamente sobre a jornada, crescendo com livros numa cidade pequena, encontrando o caminho através da literatura, aprendendo a escrever a própria história em vez de só ler as dos outros. Falou sobre mentores e musas, sobre como o amor verdadeiro pode inspirar sem limitar, sobre a importância da vulnerabilidade na arte. E sim, alguém perguntou sobre Bernardo. Uma estudante levantou a mão e perguntou diretamente: é verdade que seu parceiro é significativamente mais velho que você? Como você navega a dinâmica de poder nesse relacionamento? Catarina respirou fundo. Sim, meu parceiro é 18 anos mais velho. E sim, isso apresenta desafios únicos que casais de idades similares não enfrentam. Mas a dinâmica de poder não vem da idade, vem de como você escolhe estruturar o relacionamento. Temos contas separadas, carreiras independentes, amigos próprios. Nos consultamos nas decisões maiores. Nenhum tem poder de veto sobre a vida do outro. A idade é só um número se você constrói respeito e equidade nas fundações. A resposta foi recebida com aplausos. E depois da palestra, várias mulheres jovens se aproximaram para compartilhar as próprias histórias de relacionamentos não convencionais, agradecendo Catarina por falar tão abertamente. Dirigindo de volta ao Vale dos Vinhedos naquela noite, Catarina se sentiu transformada. Não só como escritora, mas como pessoa. Havia enfrentado o escrutínio público e sobrevivido. Mais que sobrevivido, havia florescido. Tenho orgulho de você, disse Bernardo pegando a mão dela enquanto dirigia pelas estradas sinuosas da serra. Pela sua coragem, pela sua honestidade, por como você se recusa a se esconder ou ter vergonha do que temos. Aprendi com o melhor, respondeu Catarina, de um homem que arriscou tudo pelo amor, que me ensinou que a opinião mais importante é das pessoas que realmente te conhecem. Nosso primeiro aniversário está chegando, observou Bernardo. 1 ano desde que você voltou da viagem. 1 ano construindo essa vida juntos. O melhor ano da minha vida, disse Catarina sem hesitação. Você se casaria comigo? Perguntou Bernardo de repente, sem preparação ou fanfarra. Catarina quase engasgou com a água que estava bebendo. O quê? Não tenho anel. Não preparei um grande discurso. Mas nesse momento, dirigindo para casa com você depois de te ver brilhar dando aquela palestra, soube com absoluta certeza: quero passar o resto da minha vida com você. Formalmente, legalmente, publicamente,
Você se casaria comigo, Catarina Almeida? As lágrimas começaram a cair pelas bochechas de Catarina. Sim, 1000 vezes sim. Bernardo parou o carro na beira da estrada, não se importando que estivessem no meio do nada. Beijou-a com a paixão e ternura que sempre a deixavam sem ar. E naquele momento, sob as estrelas gaúchas que haviam visto séculos de histórias de amor, começaram o próximo capítulo da deles. Os rituais importam não pela grandeza, mas pelas intenções que carregam e pelas promessas que selam. Planejar o casamento acabou sendo tanto uma alegria quanto um campo minado diplomático. Catarina queria algo pequeno e íntimo, família próxima e amigos verdadeiros somente. Bernardo concordou completamente, mas acontece que, na posição dele, família próxima incluía primos segundos e terceiros espalhados pelo sul, e amigos verdadeiros incluía sócios de negócios de longa data cuja presença era esperada. A gente não pode convidar 150 pessoas para um casamento íntimo, protestou Catarina. Eu sei, suspirou Bernardo. Que tal assim? Fazemos 2 eventos, uma cerimônia legal pequena, só nós e as pessoas mais próximas. E depois uma recepção maior uns dias depois para todos os outros. A solução era perfeita. Decidiram casar legalmente na propriedade, no jardim onde se haviam reencontrado, depois dos 6 meses de separação. Seria ao entardecer, no outono, quando os vinhedos estivessem dourados e o ar perfumado com as últimas flores do verão. Mariana ajudou Catarina a escolher o vestido. Não o tradicional branco volumoso, mas um design mais moderno, de renda cor de marfim, simples, mas elegante, que permitia movimento. Os avós de Catarina viriam de ouro preto para ficar uma semana inteira, ajudando nos preparativos. Mas surgiram complicações inesperadas. O pai de Catarina, de quem estava distante há anos, devido ao abandono quando era criança, apareceu de repente ao saber do casamento. Queria comparecer, queria recuperar o tempo perdido. Catarina ficou arrasada. Como podia aparecer agora depois de tantos anos de silêncio, esperando ser incluído num dos momentos mais importantes da vida dela? Você não deve nada a ele, disse Bernardo firmemente. Se não quer que ele esteja lá, ele não estará. É seu dia, sua decisão. Mas Catarina, com a maturidade que havia ganhado nos últimos 2 anos, decidiu pelo menos escutá-lo. Encontraram-se num café neutro em Porto Alegre, com Bernardo esperando discretamente numa mesa próxima, caso ela precisasse. O pai, Júlio Almeida, parecia mais velho do que ela se lembrava. Tinha 50 anos, mas parecia ter mais, o peso de decisões ruins visível em cada ruga. Não tenho desculpas, começou sem rodeios. Sua mãe e eu não estávamos prontos para ser pais. Quando as coisas ficaram difíceis, fugi. Foi covarde. Foi imperdoável. Sim, foi, concordou Catarina, a voz fria, mas controlada. Sei que não posso recuperar o tempo perdido. Sei que provavelmente nem mereço estar aqui. Mas quando soube que você ia casar, precisei tentar. Não para estragar seu dia, mas para pedir perdão. E para dizer que sempre te amei, mesmo quando não soube como demonstrar. Catarina sentiu emoções contraditórias batalhando dentro dela. Raiva pelos anos perdidos, tristeza pelo que poderia ter sido. Mas também, surpreendentemente, compaixão por esse homem quebrado, que finalmente havia encontrado coragem para enfrentar os erros. Você não pode simplesmente aparecer e esperar fazer parte da minha vida agora, disse finalmente. Precisaria de tempo. Terapia, provavelmente. Conversas honestas. Não sei se algum dia vou conseguir te perdoar completamente. Entendo, assentiu Júlio. E não peço perdão imediato. Só peço uma chance de te conhecer. Devagar, no seu ritmo. Você pode vir ao casamento, decidiu Catarina depois de um longo momento. A recepção grande, não a cerimônia íntima, mas não como o pai que entrega a noiva ou qualquer papel tradicional. Só como alguém que está começando o longo caminho da reparação. Obrigado, disse Júlio, lágrimas nos olhos. É mais do que eu mereço. Quando Catarina contou a Bernardo sobre a decisão, ele a abraçou. Você é incrivelmente generosa e corajosa. Perdoar não significa esquecer ou desculpar. Significa se libertar do peso da raiva.
Aprendi com você, respondeu Catarina, de como você perdoou sua ex-esposa, não por ela, mas por você mesmo, para poder amar completamente sem as correntes do ressentimento. As semanas antes do casamento, voaram num turbilhão de preparativos. Decidiram escrever os próprios votos, algo que exigiu mais vulnerabilidade do que ambos haviam antecipado. Bernardo passou dias rascunhando e reescrevendo, querendo capturar exatamente o que Catarina significava para ele. Catarina, por sua vez, preencheu páginas e páginas do diário antes de destilar os sentimentos nas palavras essenciais. Queriam que os votos fossem honestos, não só românticos, que reconhecessem os desafios que haviam enfrentado e continuariam enfrentando, mas também a profundidade do compromisso apesar deles. Na noite anterior ao casamento, seguindo a tradição, dormiram separados. Catarina ficou com os avós na vila enquanto Bernardo permanecia na casa. Mas à meia-noite, o telefone dela tocou. Não consigo dormir, admitiu Bernardo quando ela atendeu. Sinto sua falta. Também sinto sua falta, riu Catarina. Mas é só uma noite. E amanhã você se torna minha esposa, completou Bernardo, espanto na voz. Catarina, às vezes ainda não consigo acreditar que isso é real. Que alguém como você escolheu alguém como eu. Alguém como você, corrigiu Catarina. Um homem bom, complexo, ferido, mas se curando, que me ama com uma totalidade que nunca imaginei possível. Dorme, meu amor, disse Bernardo suavemente. E sonha com nossa vida juntos, porque amanhã ela começa oficialmente. Ela já começou há 2 anos, respondeu Catarina. Amanhã só tornamos oficial perante a lei, mas nos nossos corações já somos um. O amor verdadeiro se prova não nos momentos de paixão, mas na escolha diária de continuar se escolhendo, especialmente quando é difícil. O dia do casamento amanheceu perfeitamente claro. O céu gaúcho era de um azul impossível, sem uma única nuvem, e a temperatura era exatamente ideal, quente mas com a brisa fresca da serra. Era como se a natureza estivesse celebrando a união. Catarina se preparou no quarto de hóspedes da casa que haviam convertido em suíte nupcial para o dia. Os avós estavam com ela, junto com Mariana, que surpreendentemente havia se tornado uma das maiores aliadas. As 3 pessoas mais velhas a ajudaram a se vestir, cada uma compartilhando sabedoria dos próprios casamentos. O casamento não é a meta, é o começo, disse Dona Rosa enquanto abotoava o vestido. Cada dia você escolhe amá-lo. Alguns dias é fácil, outros requer esforço, mas sempre, sempre vale a pena. E quando brigarem, acrescentou Mariana, porque vão brigar, nunca vão dormir brigados. Meu falecido esposo e eu tínhamos uma regra. Não importa o quão furiosa eu estivesse, sempre dizia, te amo antes de dormir, porque nunca se sabe qual será a última conversa. Catarina absorveu cada palavra, guardando-as como tesouros para o futuro. Enquanto isso, em outra parte da casa, Bernardo se preparava com seu Antônio e seu Manuel como testemunhas. O velho livreiro havia acabado sendo um amigo inesperado, admirando como Bernardo havia se mostrado tudo o que ele não esperava. Nervoso, meu filho? Perguntou seu Antônio. Apavorado, admitiu Bernardo com uma risada. Não de casar com a Catarina, mas de que de alguma forma eu não seja suficiente para ela. De que algum dia ela olhe para trás e se arrependa. Esse medo nunca desaparece completamente, compartilhou seu Antônio. Mesmo depois de 50 anos com minha Rosa, ainda me pergunto como tive tanta sorte. Mas essa insegurança, usada corretamente, nos mantém gratos. Nos lembra de não dar como garantido o presente do amor. Às 7 da noite, quando o sol começava sua descida pintando tudo de dourado, os convidados se reuniram no jardim. Apenas 20 pessoas. Os avós de Catarina, Mariana, 3 amigos próximos de Bernardo, 4 amigas escritoras de Catarina, seu Manuel, Joana, a governanta que havia testemunhado a história desde o começo, e alguns primos favoritos de ambos os lados. O oficiante era um velho amigo de Bernardo, um juiz aposentado que havia aceitado realizar a cerimônia. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo ao redor de um arco decorado com jasmim e rosas brancas.
Um violão tocava música brasileira suave ao fundo. Quando chegou o momento, Bernardo assumiu sua posição sob o arco. Trajava terno de linho bege, que lhe dava um ar relaxado, mas elegante, o cabelo com mais fios brancos que quando se conheceram, mas os olhos igualmente brilhantes, talvez mais agora cheios de antecipação. E então Catarina apareceu, caminhando pelo caminho do jardim, escoltada não pelo pai ausente, mas pelos dois avós, um de cada lado. Foi uma imagem poderosa. A jovem mulher ladeada pelas pessoas que realmente a haviam criado, que haviam conquistado o direito de estar ao lado dela nesse momento. Quando Bernardo a viu, lágrimas imediatas encheram seus olhos. Ela era radiante, não só fisicamente bonita, mas iluminada de dentro com uma felicidade impossível de fingir. Os avós a entregaram cerimonialmente, mas seu Antônio primeiro disse algo a Bernardo que só ele pôde ouvir. Cuida do nosso tesouro, ou vai ter que lidar comigo no além. Bernardo assentiu solenemente. Tem meu juramento. A cerimônia foi breve, mas carregada de emoção. O juiz falou sobre o amor inconvencional, sobre como as melhores histórias são as que desafiam expectativas, sobre a coragem que requer construir algo autêntico num mundo que prefere conformidade. E então chegou o momento dos votos. Bernardo foi primeiro, a voz tremendo levemente. Catarina, quando você entrou na minha vida há 2 anos, eu era um homem que tinha se resignado à solidão. Havia construído muros tão altos que achei que ninguém poderia escalá-los. Mas você não os escalou. Os derrubou simplesmente sendo quem você é. Autêntica, compassiva, brilhante, corajosa. Você me ensinou que a idade é só uma medida do tempo vivido, não do tempo restante, ou da capacidade de amar plenamente. Me mostrou que nunca é tarde demais para aprender, para crescer, para se transformar. Me deu uma razão para tocar violão de novo, para ver cada amanhecer como um presente, para acreditar em finais felizes. Prometo te respeitar sempre como minha igual, não importa quantos anos eu leve de vantagem. Prometo apoiar seus sonhos com a mesma paixão que apoio os meus. Prometo te escutar, te desafiar quando precisar, te segurar quando cair e celebrar cada triunfo como se fosse meu também. Prometo te amar, não apesar das nossas diferenças, mas abraçando cada uma delas. Porque essas diferenças, de idade, experiência, perspectiva, são o que nos faz mais fortes juntos que separados. E prometo cada dia te escolher de novo, porque o amor verdadeiro não é um sentimento estático, mas uma ação constante. Não havia um olho seco no jardim. Catarina limpou as próprias lágrimas antes de começar seus votos. Bernardo, há 2 anos eu era uma menina disfarçada de adulta, brincando de bibliotecária num mundo de fantasia. E então te conheci, realmente te conheci, e descobri que a vida real podia ser mais profunda, mais significativa, mais intensa que qualquer livro que eu tinha lido. Você me ensinou que a vulnerabilidade é força, que compartilhar as cicatrizes é tão importante quanto compartilhar as vitórias. Que o respeito é o afrodisíaco mais potente, que o amor verdadeiro te faz livre em vez de possuída. Quando você me mandou naquela viagem há 1 ano, achei que estava arriscando tudo. Mas agora entendo que estava me dando o maior presente, a certeza. Porque depois de ver o mundo, de explorar possibilidades, escolhi voltar. Para você, para isso, para nós. Prometo nunca usar minha juventude como desculpa para evitar responsabilidade. Prometo continuar crescendo, aprendendo, me transformando, mas nunca deixando para trás o que faz nossa conexão ser especial. Prometo te desafiar quando você se acomodar na zona de conforto e agradecer quando você fizer o mesmo por mim. Prometo ver nossas diferenças, incluindo a idade, não como obstáculos, mas como oportunidades para nos complementarmos. Sua experiência equilibra meu entusiasmo. Minha esperança renova sua perspectiva. Juntos, somos mais completos que separados. E prometo, cada dia, nos momentos fáceis e nos desafiadores, lembrar por que escolhi esse amor pouco convencional, pouco tradicional, perfeitamente imperfeito. Porque você é meu lar, Bernardo. E onde você está, é onde eu pertenço. A troca de alianças foi simples, argolas de ouro sem ornamentos, gravadas com uma citação de Drummond que ambos amavam. Amar
é mudar a alma de casa. Quando o juiz finalmente disse, pode beijar a noiva, Bernardo tomou o rosto de Catarina entre as mãos com aquela reverência que nunca perdia, e a beijou como se fosse a primeira e última vez. O jardim explodiu em aplausos, mas ambos estavam perdidos no próprio mundo. A recepção foi perfeita na simplicidade. Jantaram sob as estrelas em mesas longas, decoradas com flores silvestres. Bernardo tocou violão, enquanto vários convidados cantavam MPB tradicional. Catarina leu um poema que havia escrito naquela manhã, dedicado à nova família estendida, que finalmente, depois de tanto tempo, os aceitava completamente. Dona Rosa dançou com Bernardo sussurrando, obrigada por devolver a luz nos olhos da minha neta. Seu Antônio disse a Catarina, sua avó e eu partiremos em breve, não tristes, só velhos, mas partimos em paz, sabendo que você encontrou o que passamos 50 anos construindo, um amor que escolhe permanecer. Quando a noite se aproximava do fim e os convidados começavam a se retirar, Bernardo e Catarina se encontraram sozinhos no jardim. A lua cheia iluminava os vinhedos prateados e o aroma de jasmim enchia o ar. Senhora Tavares, disse Bernardo testando o nome. Senhora Almeida Tavares, corrigiu Catarina com um sorriso. Decidi manter meu sobrenome também. Duas pessoas completas se unindo, não uma absorvendo a outra. Perfeito, assentiu Bernardo. Absolutamente perfeito como você. Não sou perfeita, riu Catarina. Sou teimosa, impulsiva, às vezes insegura. E perfeitamente imperfeita para mim, a interrompeu puxando-a para os braços. Sabe o que penso quando vejo nosso futuro? O quê? Perguntou Catarina, apoiando a cabeça no peito dele. Vejo anos disso, de conversas profundas sobre livros, de caminhar entre vinhedos no entardecer, de debates apaixonados sobre arte e filosofia, de risadas compartilhadas e lágrimas consoladas, de desafios enfrentados juntos e vitórias celebradas como time. Vejo envelhecer ao seu lado. Sim, vou envelhecer mais rápido que você, é inevitável, mas também vejo que nossa conexão se aprofunda a cada ano, como bom vinho amadurecendo. Vejo a mesma coisa, sussurrou Catarina, e não tenho medo, porque o amor que construímos não depende de corpos jovens ou paixão desenfreada somente. Se baseia em respeito, amizade, crescimento mútuo, e essas coisas só melhoram com o tempo. Ficaram assim, abraçados sob as estrelas gaúchas, enquanto o violão tocava suavemente à distância, e o mundo continuava girando. Mas naquele momento, naquele lugar, eram o centro do próprio universo, duas almas que haviam encontrado o complemento perfeito contra todas as probabilidades. Os finais são apenas começos vistos de outra perspectiva. E os melhores amores são aqueles que entendem que cada dia é tanto um fechamento quanto uma abertura. 5 anos depois do casamento, Catarina e Bernardo estavam sentados na biblioteca, agora verdadeiramente de ambos, rodeados de milhares de livros que haviam colecionado juntos. Ela tinha 28 anos e acabara de publicar o 3º livro. Ele tinha 46, com mais cabelos brancos, mas também mais riso nos olhos que nunca antes. A vida deles não havia sido um conto de fadas perfeito. Havia tido desafios reais para enfrentar. Uma crise de saúde de Bernardo no ano anterior que os havia assustado, mas também lembrado da preciosa fragilidade da vida. Uma seca devastadora que havia afetado os vinhedos, exigindo decisões difíceis sobre o futuro do negócio. Momentos de dúvida quando as diferenças de idade se faziam notar, quando amigos de Bernardo começavam a falar de aposentadoria enquanto Catarina estava no auge da carreira, ou quando os níveis de energia divergiam de formas que exigiam compromisso e compreensão. Mas cada desafio os havia fortalecido em vez de quebrar. Haviam aprendido a se comunicar com total honestidade, a fazer espaço para as necessidades um do outro, a celebrar as diferenças em vez de ressentir delas. A biblioteca havia crescido para incluir não só livros, mas também uma pequena editora que haviam iniciado juntos, publicando vozes novas que as grandes casas ignoravam. Catarina dirigia as operações editoriais, enquanto Bernardo cuidava do lado comercial. Era uma verdadeira parceria em todos os sentidos. Nunca tiveram filhos.
uma decisão que haviam confirmado juntos depois de vários anos de casamento. Em vez disso, haviam derramado a energia criativa na editora, num programa de mentoria literária que Catarina havia iniciado para jovens escritores de cidades pequenas, como a que a formara, nos vinhedos que haviam expandido para a operação sustentável. Os sobrinhos, filhos dos primos de Bernardo, visitavam regularmente, enchendo a casa com risadas infantis. Catarina era a tia favorita que sempre tinha histórias para contar, e Bernardo o tio que ensinava sobre vinho e violão. Haviam encontrado a própria versão de família, que não seguia padrões tradicionais, mas que era rica em amor e conexão. Lembra daquela noite de tempestade? Perguntou Bernardo de repente, interrompendo o silêncio confortável, enquanto ambos liam. A primeira? Sorriu Catarina. Quando tudo mudou entre a gente. Sim, estava tão apavorado naquela noite, de tudo que sentia, de quão inapropriado parecia, do julgamento que enfrentaríamos. E agora? Perguntou Catarina, fechando o livro e virando para olhá-lo completamente. Agora só sou grato, respondeu Bernardo, pela sua coragem ao escolher isso, quando todo mundo disse que você estava cometendo um erro, pela sua persistência quando eu mesmo duvidava, pela forma como você transformou não só minha vida, mas a mim como pessoa. Catarina se moveu para sentar ao lado dele, aconchegando-se contra ele com o conforto de anos de prática. Não me arrependo de nada, nem de um único dia. Mesmo os dias difíceis, mesmo quando as diferenças de idade se fazem pronunciadas, mesmo quando enfrento o julgamento externo. Porque tudo isso vale a pena por isso, por essas noites tranquilas rodeadas de livros e amor. Estou envelhecendo, meu amor, disse Bernardo suavemente. Mais rápido que você. Logo vou fazer 50. Vai ter um dia quando você tiver 35 e eu 53. Quando você tiver 40 e eu quase 60. Isso te assusta? Catarina pensou honestamente antes de responder. Às vezes penso nisso. Seria desonesto dizer que nunca cruza minha mente. Mas então lembro de algo que minha avó me disse antes de morrer no ano passado. O que ela disse? Ela pegou minha mão e disse: o amor verdadeiro não se mede na quantidade de anos compartilhados, mas na qualidade dos momentos vividos. Seu avô e eu tivemos 50 anos, mas conheci casais da mesma idade que tiveram 50 anos de indiferença. Vocês têm algo raro, Catarina. Não desperdicem se preocupando com o futuro. Vivam agora. Bernardo sentiu lágrimas picarem nos olhos. Mulher sábia. Era, concordou Catarina. E ela tinha razão. Eu poderia passar os próximos 20 anos me preocupando com quando você tiver 65 e eu 47. Ou poderia passar esses anos vivendo-os plenamente. Já sei o que escolho. Te amo, disse Bernardo, simples, mas profundamente. A cada ano que passa, te amo mais impossivelmente. Achei que conhecia o amor antes de você, mas só conhecia uma versão pálida e incompleta. E eu aprendi com você o que significa ser amada completamente, respondeu Catarina. Não pelo que posso dar ou como pareço, mas por quem sou na essência mais profunda. Você me ensinou que o respeito é inseparável do amor verdadeiro. Beijaram-se suave e profundamente, o tipo de beijo que só vem depois de anos de prática, sabendo exatamente como encaixar, como se mover, como comunicar tudo sem palavras. Lá fora, os vinhedos sussurravam na brisa noturna. A lua crescente pendia baixa no céu gaúcho. Em algum lugar na vila, um violão tocava samba. E dentro da biblioteca, entre milhares de histórias escritas por outros, Bernardo e Catarina continuavam escrevendo a própria. Não era uma história perfeita. Tinha complicações, desafios, momentos de dúvida, mas era autêntica. Era deles. E isso era mais valioso que qualquer perfeição imaginada. Sabe o que é o mais extraordinário? Refletiu Catarina enquanto estavam entrelaçados no sofá da biblioteca, como haviam feito inúmeras vezes antes. O quê? Perguntou Bernardo, brincando com mechas do cabelo dela. Que se você tivesse me perguntado há 7 anos como seria minha vida perfeita, nunca teria descrito isso. Nunca teria imaginado me apaixonar por alguém quase 20 anos mais velho. Nunca teria visto uma vida sem filhos biológicos.
Nunca teria previsto morar numa casa nas colinas do Vale dos Vinhedos, dirigindo uma editora pequena. Te decepciona o que conseguiu no lugar. Todo o contrário, sorriu Catarina. É melhor precisamente porque não é o que planejei, porque me ensinou que a vida mais rica é a que você constrói com coragem, não a que aceita por padrão. Que o amor verdadeiro frequentemente chega em formas inesperadas que desafiam nossas noções preconcebidas. Você vai escrever sobre isso algum dia, previu Bernardo. Sobre nós. Sobre como o amor inconvencional pode ser o mais verdadeiro de todos. Já escrevi, confessou Catarina. Meu próximo livro. É ficção, claro, mas está inspirado na nossa história. Sobre uma mulher que escolhe o amor sobre a convenção, que enfrenta o julgamento e sai mais forte. Sobre um homem que aprende que nunca é tarde demais para viver autenticamente. Posso ler? Quando estiver pronto, prometeu Catarina. Quero que seja perfeito primeiro. Já é perfeito se captura sequer uma fração do que sinto por você, disse Bernardo. Ficaram em silêncio por um momento, escutando os sons noturnos da casa que havia se tornado o santuário deles. Então Bernardo falou novamente, a voz suave mas firme. Quando as pessoas nos perguntam o segredo do nosso sucesso como casal, especialmente com nossa diferença de idade, sabe o que digo? O quê? Digo que não há segredo, só há escolha. Cada dia, escolhemos o respeito sobre o controle. Escolhemos a comunicação sobre a suposição. Escolhemos o crescimento sobre o conforto. Escolhemos um ao outro sobre todas as alternativas que o mundo nos oferece. E essas escolhas acumuladas dia após dia, ano após ano, constroem algo inquebrantável. Isso deveria estar no seu livro, sugeriu Catarina com um sorriso. Nosso livro, corrigiu Bernardo. Porque essa história a gente escreve juntos. E assim, enquanto a noite se aprofundava sobre as colinas do Vale dos Vinhedos e as estrelas brilhavam sobre o Rio Grande do Sul, como haviam feito por séculos, Bernardo e Catarina permaneceram entrelaçados na biblioteca, rodeados por histórias de amor de outros, Drummond e Cecília e Clarice e 1000 autores mais, mas vivendo a própria história que era tão épica quanto qualquer uma já escrita. Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre duas pessoas imperfeitas se escolhendo mutuamente, cada dia, apesar das diferenças e desafios. É sobre respeito que transcende idade ou experiência. É sobre paixão que evolui, mas nunca morre. É sobre construir algo autêntico num mundo que preferiria que você escolhesse a conformidade. E enquanto as páginas das próprias vidas continuavam virando, capítulo após capítulo, Bernardo e Catarina sabiam com certeza que haviam encontrado algo extraordinário. Não porque fosse fácil, mas porque valia cada desafio. Não porque o mundo aprovasse, mas porque os corações deles sabiam que era verdade. Haviam começado como jovem bibliotecária e patrão mais velho. Haviam se tornado amantes contra todas as expectativas. Haviam se transformado em parceiros de vida, colaboradores criativos, melhores amigos. E enquanto o futuro se estendia diante deles, incerto nos detalhes, mas seguro na fundação, ambos sabiam que fosse o que viesse, enfrentariam juntos. Porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas ver a perfeição na imperfeição de alguém real. A biblioteca, testemunha silenciosa da história desde o começo, guardava os segredos entre páginas antigas e novas. E se as paredes pudessem falar, contariam uma história de amor que desafiou convenções, superou obstáculos e provou que às vezes os melhores amores são aqueles que ninguém mais compreende, exceto as duas pessoas que o vivem. Naquela noite, depois de horas de leitura e conversa e silêncio confortável, Bernardo e Catarina subiram juntos para o quarto. E antes de dormir, como faziam toda a noite sem exceção, sussurraram as palavras que haviam se tornado o ritual. Te escolho, hoje, amanhã, sempre. E nessa escolha diária, renovada constantemente, encontraram não só o amor, mas a liberdade. Porque o verdadeiro compromisso não é uma jaula, mas asas, te libertando para voar mais alto precisamente porque tem alguém que voa ao seu lado.